Pai eterno, obrigado que nós podemos te agradecer. Que a semente, Senhor, que será lançada nesse momento, possa encontrar terra boa em nosso coração. Que Tu permita, Senhor, que essa semente brote e frutifique gratidão na nossa vida, e que essa gratidão possa nos transformar, possa nos tornar pessoas alegres, pessoas que reconhecem as Tuas dádivas, todas as coisas que recebemos de Ti. Que o Teu Espírito Santo abençoe o falar e também o ouvir. Esteja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Imaginem um menino aí de uns 10 anos de idade, que tem um desejo muito grande, deseja ganhar um videogame. E ele sonha com esse videogame, ele deseja esse videogame, ele fala sobre esse videogame com seus pais, com sua família, até que chega o dia do seu aniversário, e o seu avô traz para ele uma caixa do tamanho do videogame. Ele já se anima com a possibilidade, pega aquela caixa, abre, vê que é o videogame que ele tanto desejava. O que você acha que o menino faz no momento que ele vê que é o videogame que ele queria? O que o menino, na imaginação de vocês, o que o menino faria no momento que ele visse que é o videogame que ele queria, que ele tanto esperava? Mais alto, não entendi. Abraçou o vô? Será? Abraçou o videogame? Pois é, ele poderia abraçar o videogame, poderia abraçar o vô. Eu pensei que as possibilidades seriam ele pegar o videogame, sair correndo até a sala, conectar o videogame na televisão e passar horas jogando. Essa provavelmente seria a atitude do menino. Provavelmente ele iria acabar esquecendo de dizer obrigado para o seu avô, de agradecer o presente que recebeu do seu avô. Eu quero ler um texto bíblico. Eu acho que eu não botei ele. Está em Lucas 17. Lucas 17, do 11 ao 19. Lucas 17, 11 ao 19. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. A gente precisa tentar imaginar o que é ser um leproso na época de Jesus. A gente não consegue imaginar, mas a gente pode tentar. Porque a lepra é uma doença que a pele começa a apodrecer. A pele começa, os dedos começam a cair, os dedos do pé, enfim, pode se perder até o braço, uma perna, parte de uma perna, se a lepra progride bastante. E na época de Jesus essa doença não tinha cura.
Hoje em dia ela tem cura, mas naquela época não tinha. A medicina naquela época não existia como nós temos hoje. E existia um preconceito gigantesco em cima de quem tinha lepra. Porque se dizia ou se achava que quem tinha lepra estava sendo castigado por Deus porque tinha pecado. Então, uma pessoa leprosa, ela era vista como uma pecadora que merecia aquilo que estava acontecendo com ela, que merecia o terror que ela estava passando. E a doença em si a doença em si já é terrível, mas mais do que isso, as pessoas leprosas eram excluídas da sociedade, do convívio social, porque havia medo de que a lepra pudesse contagiar outras pessoas. É uma doença contagiosa. Então, se uma pessoa era leprosa e alguém se aproximasse dela, mesmo que de longe, essa pessoa leprosa tinha que anunciar: impuro, impuro. Ou seja, não chega perto. Não chega perto porque você vai se contaminar. Não chega perto porque eu sou um impuro. As pessoas que eram leprosas, elas então viviam juntas, porque era o único convívio social que elas podiam ter. Viviam muitas vezes, e até não muito tempo atrás, existiam leprosários, que eram depósitos de leprosos, depósitos de pessoas com lepra. Então elas tinham que ficar longe das suas famílias. E aqui Jesus, ele está numa região de periferia, ele não está num grande centro. E é exatamente para as regiões de periferia que os leprosos iam, porque lá não tinha muita gente, que eles pudessem contaminar, eles podiam então ter um lugar onde eles podiam viver. Só que até para viver, eles dependiam da mendicância, não podiam trabalhar. Eles dependiam daquilo que as pessoas jogavam de longe para eles, porque eles não podiam chegar perto nem para receber um alimento. Você consegue imaginar uma situação dessa? Olha, é uma situação que a gente precisa se perguntar: o que vale mais a pena, viver assim ou a morte de uma vez? Porque é uma situação de vida muito triste. É uma situação de quase morte. É uma situação limítrofe. E são 10 pessoas vivendo nessa situação que se aproximam de Jesus. Se aproximam entre aspas, eles não se aproximam. O texto diz que eles ficam de longe e gritaram: Mestre, tenha compaixão de nós. Porque eles não podem chegar perto de Jesus. Eles são proibidos de chegar perto de Jesus. Eles são proibidos de chegar perto de qualquer pessoa sã. Ou seja, provavelmente não abraçavam seus familiares há muito tempo. Isso se é que tinham algum contato ainda com seus familiares. Então Jesus só dá uma ordem para eles, de longe mesmo: vão e apresentem-se aos sacerdotes. O sacerdote é a pessoa que poderia declarar alguém curado, porque era o sacerdote que analisava e declarava alguém como leproso. E o mesmo sacerdote, então, lá na sinagoga, no templo, podia declarar a pessoa como curada. Jesus não cura primeiro, não é a primeira coisa que ele faz. A primeira coisa que ele faz é mandar eles irem ao sacerdote. E esses 10 homens ou mulheres, a gente não sabe, 10 pessoas, né, eles vão até o sacerdote e no caminho são curados. Olha a fé dessas pessoas. Elas vão até o sacerdote sem terem sido curadas e no caminho são curados. E quando eles são curados, quando eles percebem a cura, 9 continuam indo em direção ao sacerdote. Porque provavelmente, há muito tempo eles querem voltar para casa, voltar para suas famílias, voltar para uma vida normal. Então eles percebem que foram curados e eles continuam e eles correm na direção do sacerdote
para serem declarados limpos, serem declarados curados e poderem retornar para suas casas. Mas um deles, quando percebe que foi curado, ele faz diferente dos outros 9. Ele volta até Jesus para agradecer. Ele agradece, ele volta, se coloca aos pés de Jesus, rosto em terra, para agradecer o milagre. Porque o que Jesus fez por ele não foi só uma cura. Jesus fez muito mais. Jesus restaurou a vida desse homem. Jesus tirou esse homem de uma situação de morte, de uma situação terrível, de uma situação onde não havia mais dignidade, onde não havia mais possibilidade de vida, onde não havia mais nada, apenas sofrimento e dor, apenas lágrimas e desespero. E de repente, por um milagre, esse homem agora tem uma perspectiva de vida de novo. Ele tem uma perspectiva de voltar a viver com sua família, voltar a viver uma vida normal, podendo ser feliz novamente. Então o que Jesus fez por ele, ele percebe que é tão grande, que ele não vai para o sacerdote para ser declarado curado primeiro. Ele para e volta para o mestre para agradecer. Ele volta para louvar o Senhor Jesus que o curou. Semelhante à situação daquele neto que ganha o videogame, claro que a situação do neto é uma situação tranquila, enquanto que a lepra é uma doença terrível, mas o que você faria numa situação assim, como esses leprosos? Qual seria a tua atitude? Você voltaria para agradecer a Jesus? Ou você, ansioso com a possibilidade de uma vida nova, iria esquecer completamente de Jesus e ir adiante até o sacerdote? Porque todos aqueles 10, eles foram tirados da realidade da morte. É quase como se eles tivessem levantado da sepultura, de tão grave a situação que era a lepra naquela época, para uma vida nova. Você lembraria de voltar e agradecer? Pois eu digo que se nós pararmos para pensar um pouquinho, a nossa situação é exatamente igual a desses 10 leprosos, porque todo dia nós recebemos vida de Deus. Toda manhã nós recebemos vida das mãos de Deus, assim como aqueles leprosos receberam. Obviamente, talvez nós não estejamos numa situação tão terrível como eles, mas todos os dias nós recebemos vida. Todos os dias Deus faz um milagre de permitir que nós acordemos com vida e com saúde. A gente pode respirar, a gente tem água, comida, a gente tem uma casa, uma família, tem proteção, tem afeto, tem amor, tem paz, tem saúde, tem felicidade. Tudo isso nós recebemos de Deus. E Deus é muito interessante. Deus, ele não faz distinção entre pessoas justas e injustas. Existem muitas pessoas injustas, pessoas que não servem a Deus, pessoas que nem acreditam em Deus, que também recebem todas essas coisas. E se a gente olha para aqueles 10, 9 deles receberam a cura e foram curados mesmo que eles não voltaram para agradecer, eles provavelmente viveram o resto da sua vida sem a lepra, livres da lepra. Mas tem uma coisa que aquele que voltou recebeu, que os outros não receberam. Aquele que voltou recebeu a palavra da salvação. Aquele que voltou ouviu da boca de Jesus: a sua fé salvou você. Isso os outros 9 não ouviram. Isso os outros 9 perderam.
porque eles estavam mais preocupados em voltar para a sua vida normal do que agradecer ao Senhor Jesus, que tinha salvo as suas vidas, que tinha curado eles. E nós, qual decisão nós tomamos cada dia? O que nós fazemos? Será que nós também não estamos correndo loucamente nessa vida para usufruir todas as coisas boas, todas as bênçãos que Deus nos dá, como se não houvesse amanhã? São tantas as bênçãos que nós recebemos, que nós nem conseguimos contar. Se a gente passar toda a nossa vida tentando contar as bênçãos, nós não vamos conseguir. Não conseguimos contar, não tem como. E a gente corre, porque a gente tem pressa para viver a vida ao máximo, para aproveitar as bênçãos ao máximo, para ser feliz ao máximo, para sentir prazer ao máximo, e a gente não para. A gente não para agradecer. Qual decisão você toma cada dia? Eu creio que o fato de você estar aqui nessa manhã já é um indicativo de que você tem o desejo de agradecer a Deus. Culto de ação de graças, afinal de contas. Você tomou uma boa decisão. Mas agradecer é mais do que apenas dizer obrigado. Dizer obrigado é só uma palavra. Agradecer de verdade, gratidão de verdade, tem ação envolvida. Agradecer de fato é uma ação, é ter uma postura de gratidão. A gratidão, ela precisa acontecer na prática. Apenas palavras não podem expressar uma verdadeira gratidão. Uma verdadeira gratidão é uma vida que faz algo a partir dessa gratidão. E como nós podemos agradecer a Deus? Como nós podemos fazer algo concreto para agradecer a Deus? Ação de graças é isso. É algo concreto que a gente faz para agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós. Não é assim que nós vamos fazer alguma coisa para Deus, para depois Ele nos abençoar. Não. Deus já fez. Deus já fez muita coisa por nós. Ele já nos abençoou, porque se Ele não nos abençoasse, nós não estaríamos aqui. Só o dom da vida já é uma bênção sem tamanho, que a gente não consegue mensurar. Deus já fez tanta coisa por nós. Ele entregou aquilo que Ele tinha de mais caro. Ele deu o seu Filho por nós. O Filho de Deus, o seu Filho unigênito, o único que Ele tinha. Ele entregou para a morte, por amor de nós. Por amor de mim e de você. Deus fez tudo isso por nós. Nós, como gratidão, apenas retribuímos um pouquinho do que Ele fez por nós, em demonstração dessa gratidão. E Deus, Ele nos chama a sermos gratos por meio do serviço ao próximo. Essa é a nossa missão nesse mundo. Nós não somos colocados nesse mundo para sermos pessoas egoístas, para acumularmos riquezas, para pensarmos em somente nós mesmos. Nós vivemos numa sociedade, numa época, numa cultura extremamente individualista. O que importa sou eu. O que importa é o que eu tenho, o que eu construí, o que eu faço, o que eu acumulo, o que eu tenho para mim. Enquanto mais eu tiver, melhor. Mais eu vou poder desfrutar, mais eu vou poder usufruir e assim por diante. Mas não é para isso que Deus nos chama. Deus não nos chama para o egoísmo. Deus, Ele nos chama para sermos gratos. E gratidão é bem o contrário de egoísmo. O egoísmo é resultado de uma vida ingrata. Querer acumular só para si é ingratidão. Porque eu quero
cada vez mais eu não estou feliz com aquilo que eu quero mais, e cada vez mais. E eu não me importo com aquele que está do meu lado passando necessidade. Porque viver uma vida de gratidão é também viver uma vida de solidariedade. Solidariedade em favor do outro. Deus, Ele nos deixa bem claro na sua palavra que nós devemos servir a Ele, servindo ao próximo. Por meio do serviço ao próximo, eu sirvo a Deus. Então, nós devemos ajudar, nós devemos repartir, nós devemos ter atitudes de ação de graças em favor do próximo, em favor da comunidade, de forma solidária, de forma fraterna. É verdade que o mundo que a gente vive hoje é um mundo muito agitado, é um mundo de muita correria, e muitas vezes na nossa agenda falta tempo para parar e agradecer, porque a gente quer desfrutar de toda a felicidade o mais rápido possível. E isso é o que aqueles 9 leprosos que não voltaram fizeram. Eles foram desfrutar da felicidade de terem sido curados. Mas eles perderam o mais importante. Apenas um daqueles 10 retornou para agradecer e receber a palavra da salvação. Ele recebeu a palavra de Jesus dizendo: levante-se e vá, a sua fé salvou você. O que é mais importante? O que é mais importante? Desfrutar das bênçãos de Deus ou receber a salvação? O convite de Deus para nós nessa manhã é um convite para o amor. Solidariedade tem a ver com amor, e um amor que se coloca na prática. Se nós temos uma vida marcada pelo amor de Deus, nós podemos abençoar outras pessoas também com o amor de Deus. Mas se nós não temos o amor de Deus na nossa vida, nós também não vamos conseguir abençoar outras pessoas com o amor de Deus. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Uma pessoa que não tem o amor de Deus no seu coração não pode doar o amor. Não vai transbordar amor da sua vida. Deus, Ele nos dá tanta coisa. A salvação que nós recebemos de graça é de graça para nós, mas custou um alto preço. Custou a vida do Filho de Deus. Mas quantas pessoas de fato creem que Jesus morreu para lhes dar a salvação? Jesus morreu por todos, por todas as pessoas da terra. Mas a maioria não acredita. A maioria não entrega a sua vida a Ele. A maioria não se converte ao Senhor Jesus. Por quê? Porque não sabem agradecer aquilo que Jesus faz por elas. Que a gente possa ter ações que de fato façam a diferença no nosso dia a dia. Infelizmente, eu acho que a história que Lucas conta, ela se repete muito na nossa vida, no nosso mundo. Muitas pessoas recebem muitas coisas de Deus e não conseguem reconhecer e não conseguem agradecer. Nós precisamos aprender a agradecer. Hoje é dia de agradecer. Hoje é dia de celebrar tudo aquilo que nós recebemos de Deus, mas de forma prática. Jesus, Ele teve compaixão daqueles leprosos. Ele teve compaixão daquelas vidas. Ele curou todos, os 10, mesmo sabendo que só um voltaria para agradecer. Vamos ter compaixão, vamos ter misericórdia do nosso próximo. Vamos amar o próximo. Vamos amar a Deus, vamos amar a sua igreja.
Não existe vida cristã isolada. A Bíblia deixa bem claro que a igreja é o corpo de Cristo. E que como corpo de Cristo, nós somos representantes de Cristo nessa terra. Não dá para ser cristão sozinho. Nós somos chamados para uma decisão. E a nossa decisão é ou fazer como aqueles 9 leprosos, que receberam muitas bênçãos de Deus, ignoraram a gratidão, ignoraram o Deus das bênçãos, ou nós podemos ser como aquele que voltou para agradecer e que foi salvo pela sua fé. Muitas vezes nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós não queremos o Deus das bênçãos. Nós queremos receber coisas boas das mãos de Deus, mas não queremos receber o próprio Deus na nossa vida. Qual vai ser a tua decisão nessa manhã? Nós somos chamados a fazermos a nossa contribuição nessa manhã. Contribuição de ação de graças. Não para receber algo de Deus. Nós não vamos contribuir para receber bênçãos. Nós vamos contribuir porque já recebemos bênçãos. Nós precisamos entender que o reino de Deus é um reino onde a palavra individualismo não funciona. O reino de Deus é um reino de comunhão, de ter uma mesa em comum. Esse é o reino de Deus. Por mais que a gente viva numa sociedade que pensa no eu e no meu, no reino de Deus, nós somos um corpo, nós somos unidos, nós somos uma comunidade. Que de fato cada oferta feita aqui nessa manhã possa ser um ato de gratidão a Deus por todas as bênçãos que Ele já concedeu. E que a gente possa experimentar a alegria que é poder doar, poder ajudar. Como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Não por tristeza, mas com alegria, que a gente possa fazer a nossa oferta. Mas antes da gente fazer a nossa oferta, tem uma pessoa aqui no nosso meio que passou por uma situação de muita gratidão a Deus. E eu desafiei ele a dar um testemunho nessa manhã, que é o seu Oscar Biller, que está aqui no nosso meio. Quero chamar o seu Oscar para que ele conte um pouquinho do que passou com ele há algumas semanas atrás, e que é motivo também dele poder agradecer a Deus e compartilhar conosco esse motivo de gratidão. Pode vir. Irmãos em Cristo, eu sou que nem aquele leproso que o pastor anunciou. Eu vim para testemunhar, como testemunha viva, que Deus nos tirou, a mim e a minha esposa, de uma situação das mais difíceis que podia haver. O rio Caraá, ele tem aproximadamente, no leito dele, 20 metros de largura. Ele nos deixou no meio de mais de 200 metros, nós ficamos rodeados por ondas de água, madeiras grossas que veio atingir a nossa casinha. Arrombou as paredes e nós ficamos. Eu fui laçado com a corda que Jesus jogou para mim salvar. A esposa ficou 5 horas assim, sentada em cima da mesa, esperando que Deus a ajudasse, como ajudou. Nós saímos de lá, sãos e salvos, estamos aqui para testemunhar que realmente Deus nos ama.
assim como aquele leproso, eu quero testemunhar. Eu fui acariciado por Deus, tanto eu como a esposa. Amigos em Cristo, Jesus está aqui para nos salvar. Ele nos ama de verdade. Eu não tenho palavras para agradecer, só posso dizer muito obrigado, Senhor, por ter nos salvado daquela situação difícil. Obrigado. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Deus, Ele faz maravilhas. Ele faz milagres. Ele é capaz de resgatar um casal já de idade do meio de uma inundação, de uma casa destruída. Ele é capaz de curar leprosos. Ele é capaz de tanta coisa por nossa vida. Que a gente saiba agradecer por tudo aquilo que Ele faz. Enquanto nós cantarmos a próxima música, nós vamos botar aqui na frente as cestinhas e você pode trazer o envelope